Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, no projeto de hoje eu vou utilizar esse kitzinho lindo de carimbos da Lilipop, da linha da Scrapbook by Tami. E o tema é universo, galáxia, são vários planetinhas, tem nave espacial, foguete, enfim. E aí, para utilizar esse kit, eu pensei em criar um background de galáxia, que é super divertido e eu nunca mostrei aqui no canal. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu fiz esse daí. Claro que eu tenho que acelerar um pouquinho o processo, porque senão o vídeo fica muito longo, mas dá para pegar tudo direitinho do passo a passo que eu estou fazendo. Bom, o primeiro passo para criar esse tipo de background é colocar alguns pontos de cor bem vibrantes no projeto. Parece um pouco estranho a princípio, já que é um background de galáxia, a gente imagina tudo preto ou azul escuro, com alguns pontos em branco para representar as estrelas, mas as cores realmente são importantes para dar uma profundidade para o trabalho, para esse painel, para criar uma falsa ilusão de constelações, nebulosas, enfim, uma profundidade mesmo no fundo desse painel. Eu dei uma pesquisada em algumas imagens de galáxia no Google. Aí, assim, tanto imagens desenhadas, pintadas, quanto imagens reais, fotos de satélite, mostram realmente esses pontos de cor. E dá pra gente fazer com várias cores. Eu utilizei o roxo e o verde, mas dá pra utilizar rosa, dá pra utilizar amarelo, dá pra utilizar azul também, um azul médio para mais claro, enfim. Fica super legal. Então eu espalhei alguns pontos de cor, tentando fazer umas manchas meio que na horizontal no meu painel. E todo esse espaço em branco que eu deixei entre essas manchas verdes e roxas, eu vou preencher com o tom mais escuro de azul que eu tenho. Por que eu estou preenchendo com esse tom de azul mais escuro? Porque antes de vir com preto para cobrir tudo, eu quero preencher todo o painel para que depois, utilizando água, caso o preto desbote um pouquinho em algum lugar por conta da água, tem ainda uma camada de tinta azul por baixo para poder dar esse suporte. Então, eu primeiro estou cobrindo todo o painel. E depois eu vou começar a cobrir, principalmente, né, com mais força, com mais intensidade, nas áreas que eu tô cobrindo de azul, eu vou vir com preto por cima. Bom, por enquanto tá muito feio, tá muito horroroso, mas é assim mesmo. Vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, que coisa feia é essa que ela tá fazendo. Mas assim, de começo, esse tipo de background realmente ele fica muito estranho, muito feio. Parece que vai ficar muito ruim, não vai dar pra nada, não vai servir. Mas continua, fica aqui comigo que vocês vão ver que o resultado final é legal e é bem diferente disso aí que vocês estão vendo agora. Bom, eu tô vindo com preto e cobrindo basicamente com bem mais força e mais intensidade nas áreas onde eu coloquei o azul escuro. Claro que eu vou cobrir um pouquinho também as áreas verdes e as áreas roxas, mas eu vou cobrir com uma mão mais leve, com um pouco menos de tinta, só para poder realmente como é que eu posso dizer assim, cobrir um pouquinho mesmo, diminuir um pouco a vibração dessa cor, mas eu quero que ela continue aparecendo no meu painel. Como eu falei, são justamente essas manchas de cor no fundo que vão dar a ideia de constelações, nebulosas, enfim, mais ao fundo do meu projeto, do meu painel, dando essa ideia de profundidade. E trazendo um pouco mais de realismo para essa galáxia. Bom, então eu vou cobrindo aí com preto, como eu falei, cobrindo nas áreas onde eu coloquei a cor, mas não com tanta intensidade para que elas continuem aparecendo. Agora eu vou espirrar um pouquinho de água. Nessa água eu diluí um pouquinho de Perfect Pearls, que é um pozinho que a maioria das pessoas que trabalha com papel, com card making, scrapbook conhece. Ele é um pozinho perolado super bonitinho da Ranger. Eu gosto muito de diluir na água e espirrar. Olha só que lindo que fica. Ele dá um efeito perolado super bonito, que eu acho que combina muito com galáxia, né? Com céu, enfim. Eu acho que fica muito legal, principalmente para galáxia e céu noturno. Então eu gosto de utilizar para esse tipo de projeto. E vocês viram que já deu uma suavizada nessa cor, ela já ficou mais nebulosa mesmo, assim, como se tivesse realmente um pouco mais leitosa, justamente por conta do efeito perolado. Bom, agora a gente vai adicionar as estrelas do nosso painel. E aí é que realmente o background de galáxia vai ficar visível e vai fazer sentido. Bom, dá para utilizar tinta branca, dá para utilizar também tinta prateada, eu até já utilizei em outros projetos, mas para essa eu quis utilizar o gesso acrílico branco porque eu sei que ele realmente é bem fosco e mesmo eu diluindo um pouquinho na água, ele vai continuar branco e vai continuar aparecendo esse branco, não vai ficar meio transparente. Então, eu diluí um pouquinho na água, só uma besteirinha, e espirrei utilizando um bloco acrílico e um pincel, o mais fino que eu tenho também. Bom, eu deixei um pouco de lado o meu painel para poder ir secando, porque afinal de contas eu coloquei várias camadas de tinta, eu coloquei água, então eu deixo ele um pouquinho de lado. E aí,
nesse canto superior que ele tá aí, vocês já conseguem visualizar que, de fato, ele tá realmente parecendo um painel de galáxia, coisa que ele não estava parecendo antes. Mas então, vamos em frente. Agora eu estou utilizando o kit de carimbos propriamente dito para poder carimbar as minhas imagens. Eu estou utilizando a VersaFine na cor preta, porque eu vou colorir com os meus lápis de cor da linha Super Soft da Faber-Castell. Por que eu escolhi colorir com esses lápis? Eu podia colorir com outro tipo de mídia, eu podia colorir com lápis de cor aquarelável, dá para colorir com Copic, embora eu não tenha as Copics, mas dá para colorir com muita coisa. Mas esses lápis eu já tenho trabalhado com eles há algum tempo e eu sei que eles são muito vibrantes, que a cor deles é muito forte, é muito intensa. E era isso exatamente que eu queria para o meu projeto. Eu queria que as cores desses elementos que eu carimbei sejam de fato muito fortes e muito visíveis, porque o meu background ele já é muito escuro, justamente porque eu escolhi fazer um background de galáxia para combinar com o set de carimbos. Então, como ele é muito escuro, ele tem muito preto, eu não queria que essas imagens ficassem perdidas, sem graça, muito apagadas no meio desse painel. Então, eu queria que as cores tivessem muito vibrantes e muito intensas para poder realmente se destacarem diante desse fundo. Então, eu escolhi esse kit de lápis justamente por conta disso. Estou escolhendo e pintando com bastante força para poder realmente a cor ficar bem vibrante. Eu não quero que fique nada muito pálido nem clarinho. Eu escolhi alguns planetinhas, coloquei uma navezinha espacial também, tipo de extraterrestres, para poder dar uma graça, enfim, para ficar bonitinho. Mas os pontos que eu acho que vão realmente criar uma coesão no meu cartão são o planeta que representa a Terra, que eu pintei exatamente nas cores azul e verde, justamente para poder dar essa ideia de planeta Terra, e o foguete. Porque são essas duas imagens que vão fazer sentido junto com o meu sentimento. Eu quero criar uma ideia no painel de como se esse foguete estivesse partindo da Terra e o meu sentimento estivesse sendo falado por alguém que está dentro desse foguete. Vocês vão ver como é que eu vou criar essa ideia super simples de fazer, utilizando uma faca de balão de fala um pouquinho mais na frente. Então, eu estou colorindo aí as minhas imagens, não fiz nenhum esquema de cores, assim, de sombra, nem de highlight muito sofisticado, nada. Foi super simples mesmo, eu só queria colocar a cor e o mais forte possível, como eu falei para vocês, para chamar bastante atenção. Tô colorindo aí a minha nave espacial e agora eu vou recortar todas essas imagens e separar elas para poder depois montar no meu painel. Bom, eu já tô com o meu painel aí pronto, ele já tá completamente seco e vocês conseguem ver como agora ele de fato parece uma galáxia, né? Então é como eu falei, no começo fica muito feio, mas depois a coisa vai ficando bonitinha, vai fazendo sentido. Bom, eu utilizei essa faquinha de corte que eu mostrei para vocês para cortar num papel preto esse balãozinho de fala. E como eu falei para vocês, eu quero que o meu sentimento esteja nesse balão de fala, como se ele estivesse sendo dito por alguém que está dentro do foguete saindo da Terra. Então, como o papel é preto e eu queria que o papel fosse preto e que o sentimento chamasse atenção, eu vou utilizar um emboss branco. Porque assim, eu até tenho carimbeira branca de pigmento boa, enfim, mas ela não é o suficiente no papel preto para de fato chamar atenção para o sentimento. Então, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais pálida, faz com a carimbeira branca, mas se quiser um branco para se destacar mesmo de verdade no preto, é bom utilizar um emboss quente. E como eu já adoro fazer emboss, quem acompanha o meu canal sabe, então eu sempre arranjo desculpas perfeitas para sempre estar fazendo emboss para alguma coisa. Bom, como é que eu tô carimbando esse sentimento aí? O sentimento, ele vem no mesmo kit de carimbos das outras imagens e ele vem numa linha inteiriça, numa linha reta. Só que eu queria dividir ele em partes para ele caber dentro desse balão de fala. Eu poderia ter cortado o meu sentimento. Tem algumas pessoas que não se importam em fazer esse tipo de coisa. Eu me importo um pouco. Eu fico um pouco com dó de cortar os meus carimbos, embora não tenha problema, depois você pode juntar eles de novo no bloco acrílico e utilizar. Mas aí eu utilizo a técnica da máscara. O que eu faço? Eu pego um pedacinho de fita adesiva, pode ser um washi tape, e eu cubro a parte do meu sentimento que eu não quero carimbar naquele momento. E aí eu vou cobrindo as partes e carimbando, como vocês viram aí, só em cada linha, só as palavras que eu quero daquele sentimento, criando uma máscara com o washi tape. E funciona super legal, é só lembrar de tirar essa máscara antes de encostar no papel. Então, você coloca a máscara para poder molhar na carimbeira e depois tira para poder carimbar no papel e dá super certo, como vocês viram aí, fica super bonitinho. Às vezes fica um resíduozinho, mas aí, como vocês viram, eu tirei com um pincelzinho,
Esse pincel é até um pincel de maquiagem, inclusive. Super macio. Aí só tirar o excesso e pronto. A gente consegue fazer o emboss tranquilamente do sentimento, modificar a estrutura dos nossos carimbos sem precisar cortar eles. Bom, eu ajustei um pouquinho o tamanho do painel. Eu queria que ele ficasse um pouquinho menor do que a base do meu cartão, para que a base do meu cartão criasse uma espécie de moldura preta em volta dele. E essa moldura preta vai combinar também com o papel preto onde está carimbado o meu sentimento. Eu tô colando com cola em fita, porque eu não quero que ele fique tão volumoso, porque os meus elementos já vão ser destacados com um pouquinho de fita banana. E aí, quanto menos volumoso ele fica, mais fácil é também pra gente mandar pelo correio para aquelas pessoas que a gente quer, para os amigos, familiares, enfim. Então eu vou destacar, eu vou utilizar essa fita banana da Toque Cri, que ela já vem pré-cortada em formatos de bolinhas, em formatos redondinhos. E para esses planetas eu acho que combinou super bem, ficou super perfeitinho. Para o balão de fala, eu coloquei alguns recortes de fita banana comum mesmo, para poder não gastar toda a minha cartela. Enfim, a gente tem que saber também dar um jeitinho para economizar às vezes. Aí fita banana, inclusive, é uma coisa bem carinha às vezes. Mas enfim. Eu tô colando todas as minhas imagens de maneira bem espalhada, exceto três dessas peças, que são essas aí que eu colei. Eu colei o foguete saindo do planeta Terra, como vocês estão vendo, e o meu balão de fala numa posição como se dentro do foguete alguém estivesse falando esse sentimento. E é isso aí, o cartãozinho tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, das técnicas que eu apliquei, do background de galáxia e desse kit de carimbos da Lily Pop super fofo que eu mostrei para vocês hoje. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!